Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje nós estudaremos a lição 7, cujo tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nela, aprenderemos que, por meio do sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, judeus e gentios, criou a Igreja, que é o corpo místico de Cristo na Terra. O texto áureo para a nossa aula encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Desse texto sagrado, extraímos o ensino de que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Você pode imaginar o quanto é difícil a existência de um muro numa via pública? Imagine você ter a liberdade de ir e vir negada. Veja como vivem os coreanos, por exemplo. Um mesmo povo dividido em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Uma situação em que parentes não podem conviver juntos por causa do muro. Dá para imaginar o quanto tudo isso traz sofrimento, dor e angústia para as pessoas? Nossa aula trará respostas espirituais para essas questões. Na lição de domingo passado, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 2, versos 11 e 12. Na aula de hoje, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, o apóstolo usa a expressão adversativa mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Diante do quadro desolador a respeito dos gentios, Paulo introduz um mas agora. É o mas de Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Assim, Paulo explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Efésios 2,13 nos ensina a seguinte palavra: vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Hoje, nós teremos a oportunidade de compreender os desdobramentos, as consequências e os resultados dessa mudança. O primeiro tópico nos fala que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Em primeiro lugar, precisamos compreender de que se trata esta parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. De qualquer lugar, os gentios podiam olhar
e observar o templo, porém não tinham permissão de aproximar-se dele. Estavam impedidos pelo muro que o circundava, uma barricada de 1,5 metro de pedra, sobre o qual estavam colocadas em seguintes intervalos avisos em grego e em latim. Na verdade, esses avisos não diziam os intrusos serão processados, e sim os intrusos serão executados. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou o próprio apóstolo Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar a barreira, conforme podemos aprender em Atos 21, versos 28 a 30. Em segundo lugar, vemos como se deu a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal quanto espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, a barreira foi quebrada, a parede foi derrubada. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Você pode ler isso em Efésios 2:18. E pelo sangue de Cristo, conforme nos ensina Hebreus 10:19, temos a livre entrada no santuário de Deus. O terceiro item de nosso primeiro tópico trata sobre o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que, na verdade, são 3 esferas ou 3 aspectos da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A cerimonial é mencionada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Eu peço que depois você separe um tempo para ler Colossenses 2, 11 e 16. Assim, você compreenderá que esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Para concluir nosso primeiro tópico, tratemos da revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Efésios 2, 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei, lá em Mateus 5,17. A Boa Nova, o Evangelho da Salvação, nos ensina que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, judeus e gentios. Com isso, aprendemos que há uma única maneira de salvação para todo ser humano. Há um único caminho. Jesus é o caminho. Dessa forma, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, justamente a lei que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Assim, de forma sintética, com o primeiro tópico de nossa aula,
aprendemos a gloriosa verdade evangélica de que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Em Efésios 2,14, nós lemos: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, o nosso segundo tópico mostra que, pela paz, Cristo fez um novo homem. Em Efésios 2, 14 a 17, temos que, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Vejamos então, em primeiro lugar, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, o fim de um conflito ou um estado de tranquilidade. Mas, acima de tudo, a paz proporcionada por Cristo é uma qualidade espiritual. No texto de Efésios, Paulo enfatiza a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Veja o que diz o texto de Colossenses 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Essa verdade nos conduz ao conhecimento de que Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara em Efésios 2, 14, parte B, que Cristo é a nossa paz. A expressão grega aponta para uma conotação mais profunda. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. O texto de João 14, 23 a 27, nele vemos Jesus se despedindo e dizendo: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui o versículo principal. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe, ninguém, além de Cristo, pode nos conceder essa paz em plenitude, o shalom divino. Embora o resultado da queda fosse a destruição da paz e do bem-estar para a raça humana e até mesmo para a totalidade do mundo criado, todo o cosmos, Deus planejou a restauração do shalom. Logo, a história da reconquista da paz é a história da redenção em Cristo. É assim que essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus
e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus, chamado Igreja. Portanto, todos os filhos e filhas de Deus fazem parte da Igreja de Cristo. Da paz concedida pelo Senhor Jesus, emerge um novo povo, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para, como diz em Efésios 2:15c, criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Ou seja, não há distinção entre os judeus e os gentios que reconhecem a Jesus como o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. Foi Cristo quem criou esse povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, as diferenças étnicas e sociais desapareceram. Acompanhe comigo a leitura do texto que está em Gálatas 3, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Nisto não há judeu nem grego, não há nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Além disso, Colossenses 2:11 mostra que Deus ama a todos de igual modo e, por isso, não faz acepção de pessoas. Esta é a confiança que temos. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. E assim chegamos ao último tópico da aula de hoje, cujo título é Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, veja que o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, versos 2, mostra que Cristo suportou a cruz desprezando a afronta. Na condenação por crucificação, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhadas por chumbo ou por ossos nas pontas. Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como também nos ensina Paulo em 1 Coríntios 1:23. Mas, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Qual é o resultado dessa maldição que recaiu sobre Jesus? O resultado é que aqueles que creem são reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. É nessa perspectiva
que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz prega a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação delegado à Igreja de Cristo, como se lê em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Outro resultado, por causa da maldição que Cristo suportou na cruz, nós somos reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, 16, lá na parte B, reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, ou seja, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque é a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo, que é o foco principal da Epístola aos Efésios. É momento de lembrarmos que o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. Muito bem, estamos chegando ao final de nossa aula de número 7 e eu quero fazer algumas considerações para o encerramento da aula de hoje. Muitas promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias eram promessas da vitória e paz vindouras. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Isaías vaticinou que o Messias reinaria como o príncipe da paz. Ezequiel predisse que o novo concerto que Deus se propôs estabelecer através do Messias seria um concerto de paz. E em Miqueias, ao profetizar o nascimento em Belém do rei vindouro, ele declarou: "Este será a nossa paz". Ainda no Novo Testamento, Lucas 2,14 nos diz que, por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. E na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, aprendemos que o próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo e para romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz, como vimos hoje em Efésios 2, versos de 12 a 17. Antes de morrer, Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua. Mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades hostis e assim possibilitou a paz. Por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado. Mediante a fé, se tem paz com Deus. Romanos capítulo 5 começa dizendo isso. A mensagem que os cristãos proclamam são as boas novas da paz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora a sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário.
Nela, somos convidados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens, porque somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova da salvação. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. A obra do Calvário derrubou o muro que separava Deus dos homens e, consequentemente, dividia judeus e gentios. Em Cristo, fomos feitos herdeiros das mesmas bênçãos espirituais, destinadas aos judeus por meio da promessa a Abraão: em ti todas as famílias da terra serão benditas. Cristo derrubou o muro que separava os povos. Hoje temos a grande oportunidade de relembrar essa verdade e vivê-la. Neste momento tão crítico em que vivemos, cheio de incertezas e inseguranças, a minha oração é que você e sua família sejam confortadas pela ação poderosa do Espírito Santo. Que ele vos faça lembrar da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre os vossos corações.